E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos aqui continuar nossas aulas. Eu sei que pela resolução do Consup nós somos obrigados a deixar pelo menos 20 minutos de vídeo, né? Mas eu prefiro fazer com vocês a aula normal, tá? Então eu vou deixar aqui provavelmente um pouco mais de 1 hora de aula. Com certeza eu não vou usar todo o tempo que a gente usaria durante a aula, porque não vai ter intervenção de vocês. Isso daí faz com que a aula fique mais rápida, embora menos dinâmica e até mais chata também. Então eu vou pedir desculpa para vocês. Eu nunca fiz uma videoaula. Já fiz sim aula remota, né, que é o que a gente está fazendo na Castelo Branco, que é a faculdade que eu dou aula em Colatina, mas videoaula mesmo não. Aula remota com a participação dos alunos é até bem legal, mas videoaula aposto que deve ficar um pouquinho mais chato para vocês. Bom, para mim também, né, porque a presença de vocês para mim me alegra bastante. Bom, vamos lá. Vamos acompanhar um roteirinho de FGTS. Eu parei com vocês na sala de aula no tópico 10, que a gente terminou, falou do Conselho Curador, que é aquele conselho que vai administrar os valores do FGTS para ajudar no sistema financeiro de habitação, por meio da Caixa Econômica, que é o agente operacional desse dinheiro. E agora nós vamos falar da natureza jurídica do FGTS, o que vai ser muito importante no final da aula para a gente falar um pouquinho de prescrição, tá? Que a prescrição do FGTS é um pouco diferenciada. Bom, qual a natureza jurídica do FGTS? O FGTS é um valor pago pelo empregador para o empregado, o que fez muitos doutrinadores dizerem que seria salário. Mas não tem a periodicidade do salário do ponto de vista do empregado. Tem a periodicidade do empregador, que paga todo mês, mas o empregado não recebe todo mês. Ele só recebe em hipóteses específicas de saque, que estão na lei. Então, isso foi visto com um pouco de reticência por alguns doutrinadores, chamar de salário propriamente dito. Os doutrinadores que defendem a ideia de salário falaram, não, é um salário diferido. Ele está depositado ali e em um momento você vai sacar, né? Não precisa ser todo mês, mas em algum momento você vai sacar, é um salário diferido. Enfim, essa teoria, ela também não tem muito respaldo, porque a gente vai ver mais pra frente que não é só empregado que recebe, então como é que é salário? Como é que eu vou pagar salário para uma pessoa que não é empregada, né? Então, ela é uma teoria que acabou não sendo adotada na jurisprudência. A gente vai ver que o STF definiu essa questão, inclusive. Outra teoria que tinha é de indenização, o que também é perigoso, porque indenização normalmente é por ato ilícito, e o FGTS está na lei, então não faz muito sentido. A teoria de contribuição social, né, teoria tributária, de ser uma verba fiscal e tal, também não tem muito sentido, porque a verba, para ela ser considerada tributária, ela tem que incrementar o patrimônio do agente que cria o tributo, né, que recolhe esse tributo. Por exemplo, o IPTU vai para o município, o FGTS vai para o empregado, não vai para nenhum ente, né? Então a ideia de tributo também fica um pouco comprometida. Embora haja também a ideia de que o FGTS vai para o sistema financeiro de habitação, mas o sistema financeiro de habitação acaba sendo para populações carentes, não exatamente para o ente, certo? Então, assim, tinha ideia de verba parafiscal, que também é combatido na doutrina, enfim. O STF, na verdade, ele deu uma solução que, a meu ver, a princípio, pelo menos, é uma solução muito boa. Ele falou o seguinte, olha, na verdade, o FGTS ele é uma verba trabalhista. Não é salário, propriamente dito, mas é uma verba trabalhista que tem cunho social. Por que cunho social? Porque é utilizada também, enquanto não é sacada, ela é utilizada também no sistema financeiro de habitação. E é isso que está aí no tópico 11. Eu coloquei para vocês o trecho da decisão do STF de novembro de 2014, que decidiu a discussão em sede, obviamente, né, em sede jurisprudencial. O FGTS é um direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da relação de trabalho, né? Então, assim, é uma questão mais ampla do que a mera relação de emprego, né? Trabalhista. A gente vai ver que não é só empregado que recebe. Beleza? Então, uma natureza de trabalhista de cunho social. Beleza? Foi assim que ficou definido pelo STF. E aí, vamos continuando a aula. Tópico 12. Quem é que contribui? Quem é que paga? Quem é que recebe? Quem são os contribuintes? Quem são os beneficiários do FGTS? Vamos lá. Tópico 12 e 13 coloquei para vocês no roteiro.
E eles estão previstos aí, né, os contribuintes e os pagadores estão previstos no artigo 15, parágrafos 1º e 2º da lei. E aqui eu só quero fazer um adendo, uma explicação para vocês, que é o seguinte: a lei do FGTS, ela traz como pagadores do FGTS não só os empregadores. Óbvio que na prática a gente vai ver que a maioria dos pagamentos são feitos pelos empregadores. Mas a lei do FGTS, na verdade, ela traz a seguinte situação. Quem vai pagar o FGTS vai ser o empregador, mas não só ele. Para começo de conversa, quem é esse empregador? Qualquer empregador, seja ele particular, seja ele público, tá? Lembrem-se que há entes seletistas, né? Nem todo ente público é estatutário. Então, o ente público seletista vai pagar FGTS porque ele tem empregados públicos. Lembra? Eu falei para vocês de Muqui, que lá é seletista. Então, os empregados de Muqui recebem FGTS. Tá? Eles têm estabilidade constitucional e tudo, mas recebem FGTS. Tá certo? Mas quem que vai pagar o FGTS? O OGMO. Lembra do OGMO? Que é o órgão gestor de mão de obra avulsa, os trabalhadores portuários avulsos. O OGMO paga FGTS, porque os avulsos têm os mesmos direitos dos empregados seletistas. Outra pessoa que paga FGTS é o sindicato, naqueles portos privados que não tem OGMO, né? E que tem avulsos. Então o sindicato pode vir a pagar FGTS, ele faz esse repasse, né? Outra pessoa que pode pagar FGTS também é a empresa que tenha um administrador não empregado. É opcional, inclusive. Certo? O empregador doméstico paga FGTS, enfim. Não é só o empregador, né, como vocês acabaram de ver. Até mesmo empresários que tenham administradores não empregados, se quiserem, pode pagar FGTS. Okay? Então vamos lá, artigo 15, parágrafo 1º. Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra, independente da responsabilidade solidária e ou subsidiária a que eventualmente venha a obrigar-se. Então, como fica claro aqui, podem perceber que não é só o empregador que paga, né? O responsável solidário ou subsidiário, naqueles casos de terceirização, também vai pagar. Não estou conseguindo deixar essa câmera de um jeito muito bom. Mas vamos lá.